dia a todos. Eu fico um pouco nervosa, né? É a primeira vez que eu estou aqui falando na frente. Mas Deus, conversei bastante com Deus essa semana, né? Eu fiquei muito empolgada, fiquei, meu Deus, e agora o que eu falo? E às vezes parece que Deus ele responde no último minuto, né? Claro que eu não fiz hoje de manhã a ministração, consegui fazer durante a semana mais tranquilo. Mas eu estava pensando assim, o que eu posso trazer que possa edificar a igreja, né? E Deus ele tem falado bastante comigo através das leituras que eu tenho feito, né? Algum tempo atrás eu me propus a começar a ler bastante livros. Eu fiz um propósito para mim mesma que eu vou pelo menos ler 12 livros por ano, né? E graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso. E recentemente eu consegui pegar de volta um livro que eu tinha emprestado, que às vezes é assim, você empresta e ele não volta mais, né? Mas depois de muito tempo eu consegui pegar emprestado. Pegar emprestado não, o livro era meu. Eu consegui pegar de novo o meu livro, que era Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. O C.S. Lewis ele é aquele cara que ele escreveu o Nárnia. Não sei quantos aqui já assistiram o filme do Nárnia, mas ele, além dele ter escrito Nárnia, ele é um grande escritor cristão que fala sobre... Bom, ele fala sobre um monte de coisa, na verdade. Ele quase é um teólogo, assim, mas, na verdade, ele é um filósofo. E ele fala umas coisas muito verdadeiras, assim. E hoje eu queria trazer para vocês sobre um capítulo desse livro, que é o Cristianismo Puro e Simples, né? Então, ele fala sobre, num capítulo dele ali, ele fala sobre um grande pecado, o grande pecado. E eu pensei assim, nossa, mas a gente às vezes olha assim, os vícios que a gente tem, por exemplo, o vício com, sei lá, às vezes bebida, imoralidade sexual, essas coisas a gente pensa assim, nossa, esses são os grandes pecados, né? Traição, essas coisas são grandes pecados. Mas, na verdade, existe um pecado, vamos dizer assim, maior do que todos esses, que a gente pode pensar. É um vício que ele está, em todo mundo. E ele é um dos vícios mais perigosos e mais difíceis da gente lidar e mais difíceis da gente perceber em nós mesmos. E quando eu estava lendo esse capítulo, eu pensei assim, nossa, duvido que é uma coisa assim que tem problema na minha vida, né? Conforme eu fui lendo, o Espírito Santo foi pesando no meu coração. Sabe quando ele segura assim no ombro da gente e fica assim, então, filha, tá vendo como você peca? Tá vendo como você está errada nesse ponto? Tá vendo como você está falhando aqui? E eu falei, nossa, como a gente às vezes não presta atenção nisso, né? Tá, Raquel, mas você está falando e não falou ainda qual que é o grande pecado. O grande pecado é o orgulho. Sim, o orgulho. E eu vou explicar o porquê que ele é um dos maiores pecados. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 14. Do 12 ao 15 a gente vai ler. Isaías 14, do 12 ao 15. Para vocês entenderem um pouco, Isaías ele era um profeta que profetizava em Judá, né? Ele profetizou, aqui ele começa a falar, na verdade, desde o 13, do capítulo 13, sobre a queda da grande Babilônia. E, às vezes, eles fazem como é que fala? Comparação à Babilônia como o reino de Satanás. E aqui ele começa a falar que o grande reino, o reino da Babilônia, ele vai cair, né? Os anjos vão... os anjos não, o diabo ele vai ser sucumbido e tal. E vamos ler lá Isaías 14, do 12 ao 15. Diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus e erguerei o meu trono, acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia,
no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Então, ele fala assim, no 14, né? Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Eu pulei essa parte ali, não sei porquê, acho que eu fiquei nervosa. Bom, enfim. Subirei mais alto e mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Então, aqui ele está falando, na verdade, do diabo, como que ele caiu da terra, né? Como que ele chegou na terra, né? Tipo, ele queria ser igual a Deus, ele queria ser maior que Deus, ele queria ser maior que o Altíssimo. Então, o diabo, ele se tornou diabo por causa do orgulho. Ele queria ser maior que Deus. Ok, mas então a gente já sabe como que surgiu, né, o orgulho. E o pecado, ele é diferente dos outros vícios. Por quê? Por exemplo, assim, você pega o vício da bebedeira, da, sei lá, imoralidade sexual, isso tudo são vícios da nossa carne, do nosso corpo. É onde o diabo ele ataca o nosso, vamos dizer assim, o nosso ser animal, né? Porque a gente é um corpo, a gente tem uma alma e temos um espírito. Então, ele ataca, principalmente ali, a nossa natureza animal. Mas esse vício, o vício do orgulho, ele é puramente espiritual. Por quê? Porque ele ataca exatamente aquilo que, tipo, Deus ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ele deve ser maior que tudo em nós. E o orgulho, ele é um câncer espiritual que corrói a própria possibilidade do amor ou contentamento, ou mesmo do bom senso. Ele corrói tudo. Quando você se sente orgulhoso, quando você está orgulhoso com alguma coisa, você começa a se achar melhor que os outros. Você começa a pensar assim, não, porque eu sou maioral, sou uma pessoa muito, muito boa, né? Mas não é bem assim. E o orgulho, uma das características do orgulho é que ele é essencialmente competitivo. Quantos aqui já não olharam para alguém do trabalho, por exemplo, e pensou assim, nossa, eu quero ser melhor que essa pessoa aí. Eu quero ser mais top que essa pessoa aí. Eu vou alcançar mais vendas do que essa pessoa ali. Ou, sei lá, eu vou fazer de tudo para estar acima dessa pessoa. Então, o orgulho, ele é essencialmente competitivo. Ele não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais que o próximo. Ele não tem o prazer simples, eu vou alcançar ali o maior número de vendas porque eu quero dinheiro, alguma coisa assim. Não, ele provavelmente olha para outra pessoa e fala assim, porque eu quero ser melhor que aquela pessoa. E não porque eu quero, sei lá, ter mais dinheiro para a minha família ou para cuidar da minha família. Então, o orgulho, ele é competitivo. A gente diz que as pessoas orgulhosas, elas são, tipo, ricas, inteligentes ou belas, mas, na verdade, elas não são isso. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais inteligentes ou mais belas do que os outros. E você pode ver a diferença nisso, né? É a comparação que faz uma pessoa orgulhosa. O prazer de estar acima dos demais. Então, eu gosto de pensar, eu estava refletindo sobre essa frase que o C.S. Lewis escreveu no livro dele, é a comparação que faz uma pessoa orgulhosa, o prazer de estar acima dos homens. E eu pensei assim, nossa, mas como será que a gente faz essa comparação hoje em dia, né? Eu pensei que, por exemplo, se você pega o teu Instagram, você olha a vida das outras pessoas, aí você começa a se comparar, fala, putz, aquela pessoa ali comprou um carro top. E eu lembro que, esses tempos mesmo, eu peguei meu celular e eu vi que um amigo meu da faculdade, ele tinha comprado uma BMW. Eu olhei assim, meu Deus, eu ainda ando com o Corsa dos meus pais. Aí eu falei assim, cara, como que ele conseguiu comprar uma BMW? Por que eu não consegui comprar uma BMW ainda? Daí eu parei assim, mas por que eu preciso de uma BMW?
para trazer os jovens para a igreja, obviamente. Mas aí eu pensei assim, nossa, como o Instagram e o Facebook e as redes sociais, elas intoxicam a nossa mente, né? Nesse sentido, o tempo todo a gente está fazendo comparações, a gente se compara uns com os outros, a gente olha para a vida de outra pessoa e a gente fica, nossa, aquela pessoa alcançou tanta coisa, putz, eu sou um lixo, nossa, a pessoa viajou para Cancún, outro amigo meu da faculdade viajou para Cancún esses dias. Eu olhei assim, gente, Cancún, caramba, que legal. Só que eu pensei, tipo, que legal, mas eu queria estar lá. E eu penso que a gente vive num mundo de espelhos, né? A gente só quer ver a nossa imagem sendo refletida. A gente não quer mais ver a imagem de outra pessoa, ou principalmente a imagem de Cristo sendo refletida. Então, se você pegar o teu celular e você deixar ele desligado, você vai ver a sua cara sendo refletida. Se você pegar o teu celular e abrir o teu Facebook, o teu Instagram, você vai querer ver a sua postagem, você vai querer ver você vai querer mostrar para o mundo o que você é. O tempo todo você quer mostrar quem eu sou, e o tempo todo a gente faz essas comparações. Eu não estou dizendo que vocês não devem usar o Facebook, nem o Instagram, nem o TikTok, nem nada disso. Eu só estou falando para cuidado com as comparações, porque isso ele tira muito o nosso foco de vida. A gente não deve refletir o nosso... para as pessoas, a gente não deve refletir quem nós somos, mas a gente deve refletir quem Deus é. E, beleza. Então, a gente sabe que o orgulho ele surgiu com o diabo, porque foi assim que ele se tornou orgulhoso, né? Quer dizer, que ele caiu do céu, porque ele quis ser igual a Deus. E o que é o orgulho? O orgulho, ele torna a gente mais competitivo. E isso não é nada bom. O orgulho, ele torna a gente competitivo e faz com que a gente tenha bastante comparação, faça comparações. O que causa o orgulho? O orgulho é a principal causa das desgraças em todas as nações e famílias, desde a criação do mundo. Claro que o orgulho ele é plantado dentro de nós pelo diabo, né? O tempo todo ele quer que você acabe se achando melhor que outras pessoas. E ele não vai fazer isso de uma maneira clara, tipo, olha só, eu sou o diabo, eu estou aqui mostrando para você que você deve ser orgulhoso. Não, como você pode ver, a nossa sociedade é baseada em cima do orgulho. Né? Você tem que ser mais, você tem que ser melhor que todo mundo, você tem que ser melhor que todos. Mas como que o orgulho ele começou a entrar na humanidade? Lá em Gênesis 3, do 4 ao 6, a gente pode ler a história do relato da queda. Gênesis 3, de 4 a 6. Então, estava lá no jardim Adão e Eva, e aí a serpente ela começou a fazer perguntas para Eva. Ela primeiro perguntou, Deus falou isso mesmo, né? Que vocês não deveriam comer de fruto de árvore, nenhuma árvore do jardim, né? Falei assim, não, Deus só não mandou, a gente só não pode comer daquela árvore específica lá, porque aquela lá a gente vai morrer se a gente comer. Eles nem sabiam o que era a morte. E daí, lá em Gênesis 3, 4, diz assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Eles juntaram folhas de figueira e se cobriram. Então, ali que começou o orgulho. A serpente já jogou ali, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí ela viu, nossa, dá para ter o conhecimento se eu comer essa fruta, né? Fruta, não sabemos se era uma maçã, vamos
né? A gente sempre tem a mentalidade que é a maçã. Então, ali que começou o orgulho da humanidade. O diabo ele colocou essa sementinha, esse pequeno câncer, que ele é silencioso, que ele entra no nosso coração, mas ele vai falando, ele vai corroendo a gente por dentro. E, às vezes, a gente não percebe que a gente está com isso. O interessante do orgulho é que, assim, outros vícios, por exemplo, o da bebedeira, ele até dá para encontrar, tipo, parceria, você até pode encontrar riso com a galera que está caindo na gandaia e essas coisas, né? Mas o orgulho, ele é totalmente o contrário. O orgulho significa inimizade. Toda vez que você é orgulhoso, provavelmente você está corroendo alguma relação, provavelmente você está corroendo a sua relação com Deus, principalmente a sua relação com Deus, e você está corroendo, você está começando a ser inimigo de Deus, porque nada é maior do que Deus, e nada deve ser maior que Deus na sua vida, e em nada, na verdade. Em Deus, você se depara contra algo que é incomensuravelmente superior. Saiba que você não é nada em comparação com Ele. Já pararam para pensar o quão Deus é grande? Vocês já pararam para observar que, realmente, se não fosse por Deus, nada do que a gente faz, nada do que a gente pensa, nada do que existe seria possível? Eu estava pensando esses dias, na verdade, já pensei sobre outra coisa antes, que é o meu amigo do colégio, ele faleceu em 2014, no recreio da escola dele. E foi muito zoado, porque ele estava tudo super bem, super bem. E, do nada, ele olhou para a amiga dele e caiu morto no chão. Do nada, foi assim, repentino. E eu pensei, nossa, como a vida passa como um sopro, né? Tipo, você não tem controle de nada. Você está realmente totalmente largado nas mãos de Deus, porque você não tem controle sobre a sua vida. Você não pode acrescentar um dia mais que seja a sua vida. E eu pensei nisso, a mesma coisa com a morte dessa cantora nesse final de semana, né? Que, poxa, muito triste o que aconteceu. Ela era nova ainda e ela também acabou morrendo e ela não podia acrescentar um dia que fosse a vida dela. Então, Deus, Ele é soberano, que Ele controla tudo. Então, por que a gente quer pensar que a gente pode ser superior a Deus? Ou, às vezes, a gente faz essas coisas sem pensar, né? A gente acaba, até quando a gente vai se relacionar com Deus, a gente acaba sendo orgulhoso. E enquanto você for orgulhoso, você não vai poder conhecer a Deus. Enquanto você tiver orgulho dentro do seu coração, você vai o oposto de se aproximar, que é se afastar de Deus. C.S. Lewis escreveu assim: uma pessoa orgulhosa sempre está desdenhando outras coisas e pessoas. E é claro, se você fica olhando de cima para baixo, você nunca vai poder olhar para cima, para nada do que está acima de você. Então, se você está olhando, tipo, com superioridade para todo mundo, pensando assim, nossa, eu sou um cara bom, nossa, eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa que, né, não tem pecado nenhum, ou tipo, sei lá, já resolvi todos os meus pecados, né? Não, filho, você tem um orgulho, olha só, surpresa. Você nunca vai poder olhar para quem está acima de você, que é Deus, unicamente Deus, né? E agora imagine isso daqui. Imagina que você vai entrar na presença de Deus com orgulho. Na verdade, você não está entrando na presença de Deus. Você está adorando um Deus imaginário, né? Porque talvez o tempo todo você esteja pensando, nossa, olha só como eu sou bom, né? Deus me aprova, eu tenho a aprovação de Deus. Lembra? Você não é Jesus. Você se reveste de Jesus, mas você ainda não é Jesus, você está caminhando para ser parecido com Jesus. E eu quero falar sobre Isaías ainda. Abram as suas Bíblias em Isaías 6.
eu quero mostrar o exemplo de uma pessoa que entrou na presença de Deus completamente diferente do que, sei lá, uma pessoa orgulhosa entraria. Em Isaías 6, do 1 a 5, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu, Isaías, vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imagina só, ele viu o Senhor. Aqui, esse trecho fala sobre o chamado de Isaías para ser profeta. Então, quando ele viu que Deus ele ia chamar ele para ser profeta e ele se depara com a glória de Cristo, a glória de Deus, nossa, ele fala assim, meu Deus, quem sou eu? Eu sou o mais pecador, estou perdido. Então, imagine se ele tivesse uma postura diferente. Imagina se ele fosse entrar na presença de Deus com orgulho. Nossa, eu estou aqui, na sala do trono. Deus está ali, Deus me chamou porque eu sou especial, porque eu sou maioral, porque podia ter chamado lá o João, podia ter chamado lá o Kleber, mas não, chamou eu sou queridinho de Deus, Cuidado quando a gente pensa também que uma pessoa é o queridinho de Deus. Será que não é um orgulho falando no seu coração? A Du, ela sempre, quando a gente conversava bastante, quando ela estava namorando com o William, a gente conversava muito sobre o monstrinho verde. Que a gente sempre fala, nossa, o monstrinho verde está atacando. O que era o monstrinho verde? O monstrinho verde era o orgulho. O monstrinho verde é querer se aparecer, querer se exaltar, querer estar acima de alguém ou de algo. E que a gente seja mais como Isaías. Se a gente vai na presença de Deus, a gente tem que pensar quem Deus é. Deus, ele é superior a tudo. Os serafins cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a sua glória está cheia na terra. A terra inteira está cheia da sua glória. E qualquer um de nós pode acabar caindo nessa cilada de sermos orgulhosos. Mas como que a gente faz para descobrir se a gente é orgulhoso? Então, eu quero falar para vocês aqui que sempre que a nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons ou melhores que os outros, certamente estamos sendo influenciados pelo diabo e não por Deus. Então, se a gente chega na presença de Deus e a gente pensa assim, eu sou uma pessoa muito boa, Deus me ama muito. Claro, você pode pensar que Deus te ama, porque Deus realmente te ama. Olha tudo que Ele fez por você. Mas Ele é superior a você. Ele é superior a tudo. E a prova real de que você está realmente na presença de Deus é que você esquece. Ou você esquece completamente de você, ou você se vê como um objeto pequeno e sujo. Ou você se esquece completamente de você, ou você se vê como um objeto pequeno e sujo. Quando eu me deparei com isso, quando eu estava lendo, eu pensei, meu Deus, quantas vezes eu parei e pensei, eu olhei para a vida de outra pessoa e pensei assim, nossa, eu acho que eu oro melhor que aquela pessoa. Nossa, eu acho que eu penso melhor que aquela pessoa. Às vezes eu pego uma pregação e eu penso assim, nossa, que pregação horrível. Eu pregaria melhor, eu pensava. E Deus ele foi colocando essas frases na minha cabeça conforme eu fui lendo esse livro. E eu pensei, meu Deus, como eu sou pecadora, como eu sou ruim. Por que eu quero fazer uma comparação da minha vida espiritual com a vida espiritual do meu irmão? Por que eu quero fazer a comparação da minha vida
com Deus com a comparação de outra pessoa? Por que ao invés disso eu simplesmente não tenho uma vida com Deus, entendeu? Por que eu simplesmente não chego na presença de Deus e falo com Ele? Ignorando todo o resto, esquecendo tudo ao meu redor e todos ao meu redor. Claro que você também deve amar os outros. E isso é uma coisa que o orgulho também corrói. Ele corrói o amor ao próximo. Ele corrói tudo. Ele corrói relacionamentos. Ele corrói relacionamentos com pais e filhos. Ele corrói relacionamentos entre casais. Ele corrói relacionamentos interpessoais no trabalho, né? Na publicidade. Por isso que eu não gosto muito da publicidade, embora eu tenha feito essa faculdade. Existe muito orgulho. Eu li um livro uma vez que dizia assim, que se você não for uma pessoa orgulhosa bastante para pisar em cima das outras pessoas, você não serve para ser publicitário. Se você se preocupa demais com o outro, ou se preocupa, sei lá, você não é uma pessoa orgulhosa mesmo, essa era a frase, você não serve para ser publicitário. Quando eu peguei aquele livro, eu falei, eu não acredito que ele escreveu isso. Como que alguém, lendo isso, pode aceitar esse trabalho? Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Né? E aí eu comecei a detestar a publicidade por conta, principalmente, desse livro. Porque era um publicitário muito top, assim, aqui do Paraná, não, do Brasil. Eu falei, nossa, eu não quero isso para a minha vida. Eu já tenho, às vezes, muito problema de lidar comigo mesma nessa questão do orgulho. E se eu ir para esse lado, nossa, eu vou ser uma pessoa muito nojenta, muito chata, muito ruim. Ninguém vai querer, sei lá, se aproximar de mim para conhecer a Cristo, não para conhecer a mim. Então, a prova real de que você está realmente na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si, ou percebe quão pequeno e sujo você é. Né? Tá, e como eu vou saber se eu estou sendo mesmo orgulhosa? Então, vamos lá, eu citei três coisas aqui. Primeiro, quanto mais orgulho você tiver, mais você vai detestar isso na vida dos outros. Se você vê uma pessoa brilhando, sei lá, vou pegar o exemplo de guitarra. Ultimamente, eu estou tocando bastante guitarra. Se eu olho um guitarrista que é melhor que eu fico assim, aquele cara está tocando melhor que eu tenho que ser melhor que ele? Por que ele está tocando melhor que eu? Está todo mundo tá todo mundo gostando dele, né? Porque o cara toca muito bem. Isso é orgulho. Mas existem tantos outros tipos. Eu dei um exemplo, mas existem tantos outros exemplos. Sei lá, uma pessoa se destacando no trabalho, uma pessoa se destacando na sua família, uma pessoa se destacando num grupo de uma festa, por exemplo. Né? Então, quanto mais orgulho você tiver, mais você vai detestar ver isso nas outras pessoas. E se pensarmos que somos bons ou melhores, isso também é uma forma de orgulho. Né? A gente... nossa, se você andar por aí, nossa, como eu sou bom, você está... você está falando coisas que não é o oposto do que Cristo espera da gente. E a terceira coisa é, se queremos ser superiores, por exemplo, no ministério, ou comparar as orações, as intimidades, como eu falei para vocês, ou os relacionamentos interpessoais entre as pessoas, ou na profissão, essas coisas, se a gente quer ser superior aos outros, a gente está falhando, a gente está sendo orgulhoso. Né? Mas entenda assim, claro, buscar ser uma pessoa melhor no trabalho, ou buscar excelência no trabalho, não é orgulho. Né? Aí depende da motivação do seu coração. Se você quer fazer isso porque você realmente quer entregar um trabalho bom, ótimo e excelente, para que a glória de Deus seja revelada através do seu trabalho, é uma coisa. Agora, se eu quero buscar melhorar o que eu estou fazendo, porque a outra pessoa é melhor do que eu, porque eu quero ser superior que ela, aí você está com a motivação super errada. Sempre se faça essa pergunta. O quanto eu detesto quando as outras pessoas me inferiorizam, ou se recusam a me dar atenção, ou dão palpite, ou são exibidas. O quanto que eu detesto que as pessoas façam isso?
eu acho que aí tem uma raiz de orgulho no seu coração. E eu não quero terminar isso daqui, tipo, ai, meu Deus, eu sou pecador, eu sou horrível, eu sou um monstro, eu sou um monstrinho verde em pessoa. Né? Mas eu quero que vocês se atentem ao pecado. Tipo, observem na vida de vocês onde que está esse orgulho. E como que você pode começar a mudar. Qual é o caminho da cura, então? O oposto de ser orgulhoso é ser humilde. E para adquirir humildade, o primeiro passo e o mais importante de todos é reconhecer o próprio orgulho. Gente, é difícil reconhecer o próprio orgulho. É muito difícil reconhecer o próprio orgulho. Eu tenho uma mania de conversar, às vezes, com Deus escrevendo. Eu gosto muito de escrever. Eu digito e vou falando com Deus e vou conversando com Ele. E conversando com Deus a respeito desse capítulo, eu cheguei para Ele e falei assim, Senhor, aonde que estão os orgulhos na minha vida? Aonde que estão os focos de orgulho que eu tenho deixado prevalecer na minha vida? Gente, Deus foi mostrando um por um, assim, aos poucos, né? Conforme eu fui vivendo também, conforme eu fui, sei lá, eu fui para um lugar e Deus falou assim, ó, tá vendo que aqui você está sentindo isso? Eu pensei, opa, é verdade, como é que eu faço para voltar atrás? E Deus ele foi mostrando, faz assim, faz assado, não age desse jeito. Por que você está pensando nisso? Né? Então, eu quero convidar você agora a parar e refletir um pouco. Seja sincero consigo e com Deus. Claro que eu não quero que você faça isso apenas agora ou hoje. Eu quero que você faça isso durante a semana, durante a tua conversa com Deus, durante a sua vida, porque é muito bom a gente parar tudo que a gente está fazendo para analisar a nossa vida e ver se ela está, de fato, alinhada com o que Deus quer. Então, eu queria que você agora abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos e pensasse. Falar com Deus, seja sincero. Deus, aonde que eu tenho errado? Aonde que eu tenho sido orgulhoso? Eu tenho colocado os meus desejos acima das outras pessoas? Acima do que o Senhor é? Quantas vezes, às vezes, sei lá, eu estou na oração e eu vou conversar com o Senhor e, nossa, o orgulho, ele sobe na minha cabeça. Pergunta para Deus quais são os momentos em que você tem sido orgulhoso. E como que você pode fazer para tirar isso do seu coração. Tirar essa raiz de orgulho do seu coração. Porque isso não é de Deus. Pai amado, eu coloco o coração de cada um aqui, nesta manhã, Deus, que o Senhor revele no coração de cada um de maneira especial e única, como o Senhor sempre faz, a raiz do orgulho de cada um, Pai. O Senhor sabe que todos nós, a gente sofre disso, Senhor, porque isso foi enraizado em nós muito, muito cedo, Deus. Isso é basicamente a forma como o mundo vive. O mundo vive baseado em orgulho. Pai amado, que o Senhor esteja colocando agora diante de nós, nos mostrando as situações em que a gente tem falhado contigo, principalmente. Falhado em te conhecer, falhado em buscar o Senhor, falhado em olhar para ti como Deus, como Senhor da nossa vida, como alguém muito, infinitamente superior a nós. Perdoa-nos, Pai, quando a gente tem sido orgulhoso e não tem percebido. Perdoa o nosso coração quando a gente tem falhado contigo, quando a gente tem buscado mais a nós mesmos, as coisas que a gente quer fazer, Senhor, as coisas que a gente quer conquistar, Senhor, e esquecido de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Como já foi pregado aqui alguns domingos atrás, Pai, que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Que a gente não tenha a idolatria de colocar nós mesmos em primeiro lugar, Pai, porque o orgulho é uma idolatria, Deus. A gente idolatra nós mesmos. E nos perdoa quando a gente tem sido falho. Mostra a cada um, Deus, onde a gente tem errado, para que a gente possa corrigir a rota, Senhor, e buscar mais do Senhor, buscar mais a presença de Deus. Que o Senhor esteja restaurando os relacionamentos, que o Senhor esteja restaurando, Senhor,
tudo aquilo que o câncer do orgulho corroeu em nossas vidas, tanto espirituais, Pai, quanto relacionais, quanto profissionais, Deus. Que o Senhor coloque em nós um espírito humilde, Deus, que busca o Senhor, que entra na sua presença, Pai, compreendendo plenamente que a gente não é nada, que a gente é apenas nada. E comparado à sua grandiosa glória, Senhor, comparado ao Senhor, Pai. Que o Senhor esteja tocando no coração de cada um, para que cada um aqui consiga, Senhor, identificar essas falhas espirituais, Senhor, essas falhas em nós. E o Senhor esteja nos movendo, esteja transformando a nossa vida, transformando o nosso caminhar diário, transformando os nossos relacionamentos, Senhor, para que a gente seja mais parecidos com Cristo e menos parecidos com nós mesmos, Pai. Que a gente faça aquela palavra verdadeira, Pai, que a gente deixe o velho homem para trás, Senhor, e o novo homem, revestido de Espírito Santo, revestido de Cristo, resplandecer, Pai, que a gente possa ser sal e luz nessa terra, mostrando para as pessoas que o orgulho a humildade, ela não é inferiorização, Deus. A humildade, ela é um caráter vindo totalmente do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja colocando em nosso coração cada vez mais o desejo de te buscar, Deus. Eu coloco diante do Senhor a vida de cada um aqui, Senhor. Diante do Senhor o orgulho de cada um aqui, Pai. Todos esses momentos que a gente pensou agora, Deus. Que o Senhor esteja trabalhando em nós, com nós e através de nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre é bondoso com a gente, mesmo sendo tão imenso em poder e glória, tão santo, o Senhor mesmo assim ainda nos dá a chance de olhar para nós, pequenos orgulhosinhos que somos, e ter misericórdia da gente, Pai. Muito obrigado pelo teu maravilhoso e grandioso amor, Deus. Que o Senhor esteja com a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém.